Um primeiro item para a gente analisar aí nossos resultados intermediários, né, é a análise da nossa carteira de cliente. É fundamental saber quem são os nossos principais clientes, né? Qual que é o perfil dessas pessoas, porque tudo isso vai te dar uma riqueza aí de insights para você conseguir melhorar a jornada desse seu paciente dentro da clínica, consequentemente uma melhoria do serviço e em todo o processo de compra. Então, uma super dica que a gente tem para te passar aqui tem indicadores para entender como é que esses pacientes, quem são os melhores pacientes que você tem na sua clínica, né? Quem são aqueles pacientes que mais usam seus serviços, que mais indicam você. E dentro desses pacientes você consegue entender um pouco mais com pesquisas, entender por que eles compram de você ou compram da sua clínica, o que eles acham da qualidade, do atendimento, da confiabilidade do seu serviço, o que eles mais valorizam, né, em você e nos concorrentes, o que ele faria eles deixarem de comprar da gente ou da sua clínica e como o nosso serviço participa da vida desse nosso cliente, né? Então, entender essa jornada de compra, quais as etapas do processo de decisão de compra de cada tipo de cliente, como que a gente está se saindo em cada etapa, né? E como nossos concorrentes também estão se saindo. Não tem como ser melhor em tudo, né? Então é bacana pegar, por exemplo, um benchmark, né? uma referência de clínica que você tenha. Quem é que faz isso bem, né? Busque uma referência, talvez não só no mercado médico, ou sobre jornada de experiência, Disney, Starbucks. Claro que aí num nível muito menor, né? O que você pode estar fazendo para estar melhorando, né, toda essa jornada, toda essa experiência do seu cliente? Um outro aspecto bem interessante, uma vez que você sabe quem são os seus melhores clientes, é quando eles compram, né? Entender frequência de compra, a jornada de compra, se você pode fazer um ciclo, se você tem um ciclo de acompanhamento, de mapeamento, se o cliente ele pode comprar a qualquer momento, se ele precisa ir na clínica. Então é interessante entender todo esse processo, entender como esses clientes pagam para você, se atualmente é mais em cartão, em dinheiro, que outras formas para facilitar o pagamento desse paciente você teria, o que seus concorrentes oferecem, qual que é a necessidade que esses clientes possuem, como é que a gente consegue competir nesse mercado, como a gente pode equilibrar tudo isso. E por fim, é bem interessante você entender, assim, dentro da sua carteira de cliente, como eles veem você, a satisfação que ele tem com seus produtos, com seus serviços, em relação a aspectos de compra, de logística. Hoje a gente tem uma pesquisa bem bacana que a gente faz, que é o NPS, né? Que é saber a probabilidade que seus clientes têm de recomprar de você e de te indicar. Então, se esses clientes aí dão nota entre 9 e 10, eles são clientes promotores. Encontrem quem são os seus clientes, né? Quais são os principais clientes aí da nossa carteira. Sei que pode parecer um pouquinho repetitivo, mas é essencial nesse momento quando você entende a sua carteira de clientes, né, que você tem que saber quem são. Através, por exemplo, do teorema de Pareto, 80-20, você consegue descobrir isso e entender como você está se relacionando com ele. Você tem algum tipo de contato, você tem alguma frequência, algum tipo de processo para fazer esse acompanhamento, alguma sistemática, né? Porque esses clientes, eles são diferentes. Eles são clientes, em muitos casos, clientes essenciais para o seu negócio, clientes que sempre compram de você, que sempre indicam você. E aqui nesse ponto é bem bacana porque a gestão DS, mais de como prontuário, a gente entendeu que poderia fazer isso num formato diferente da sua clínica. Então, no software da gestão DS ou em outros softwares também, você consegue ter hoje essa noção de quem é a principal carteira de clientes da sua clínica e, consequentemente, investir nesses clientes, porque eles trazem cerca de 80% do seu resultado. Uma base de 20 traz um resultado de 80%, enquanto todo o restante, os outros 80% da sua clínica, trazem cerca de 20% do seu resultado aí, seja financeiro, seja de volume de vendas, de faturamento. Então a nossa super dica é: encontre os seus principais clientes e invista nessas pessoas. Um outro momento bem importante é você entender um pouco da capacidade do seu time de vendas, né? Você tem um time, é sua secretária, é você. Lembre que o resultado ele é diretamente proporcional a isso, né? Então, qual que é o perfil dessa pessoa aí que são os seus vendedores, né? O seu time comercial? Qual que é a capacidade que elas têm? Elas entendem sobre venda? Qual é o comportamento? O perfil que elas têm é um perfil mais empático, que funciona muito para a clínica, um perfil agressivo, comunicativo, qual que é o engajamento que essas pessoas têm com a cultura que você tem na sua casa, a cultura do seu trabalho, e a partir disso, você tem que começar a fazer processos de intervenção para conseguir cada vez mais aperfeiçoar e trabalhar o desempenho e engajamento aí da sua equipe. Lembre sempre que isso é função sua. Ninguém mais do que você representa aí o seu sonho, as suas metas, os seus objetivos.
e sabe qual que é a cultura do seu negócio. É muito importante você entender como eles estão distribuídos dentro da sua clínica, né? Concentrado na recepção, vocês têm uma sala específica para isso, é você mesmo durante as consultas no consultório. Pode parecer um pouco bobagem, mas só o fato às vezes de levar a pessoa para um local reservado, que seja todo pensado, né, para que essa conversa ocorra, faz toda a diferença. Outra pergunta bem interessante para que você se faça, né, para entender um pouquinho mais do seu time de vendas, é como essas pessoas vendem, né? Como elas atendem, qual que é a rotina, o processo, toda a lógica de compra na clínica, se segue um processo de vendas, tem um fluxo bem mapeado, tem um processo definido hoje na clínica. Esse processo, se você tem, que o seu processo atual ele é eficaz, por que ele é? Como são atendidos aqueles nossos clientes principais, a gente tem um contato mais estreito com eles, com esses clientes que representam uma parcela maior, tem algum tipo de jornada aí mais otimizada. Outra pergunta bem importante para que você pense na sua clínica, nessa questão da sua equipe, é quando vendem, né? Quem que atende as pessoas na ausência dessa pessoa que tem o papel de vendedor, qual que é a frequência dos atendimentos, como é distribuído e gerido o tempo das atividades dessa pessoa que é responsável pela venda, né? Para que haja um equilíbrio entre venda, comunicação, mas também uma organização, principalmente pensando em muitos casos, às vezes, tem só a secretária na clínica, ela tem que resolver uma série de questões e também fazer todo esse processo. Então, lembre que o resultado ele é diretamente proporcional ao nível que aquela pessoa tem com aquela atividade. Então aqui, uma forma de você medir todas essas perguntas que a gente está fazendo é você usar softwares de gestão, né, que vão conseguir mapear e entender o que cada pessoa está fazendo na clínica, você está usando seu tempo para ligações, para enviar o WhatsApp, para mandar propostas, para mandar e-mails, para fazer algum tipo de checklist dos pacientes, enfim. Então, esse é um processo que essas perguntas, basicamente com um software de gestão, seja a gestão DS, sejam outros softwares mais específicos para venda, que geralmente softwares para venda eles são bem específicos para mapear atividades, eles vão te ajudar a responder tudo isso com poucos cliques, você vai conseguir entender todo esse processo. E também, uma última pergunta para se fazer, que os softwares também resolvem, é quanto vendem, né? Qual que é o valor médio desse ticket? Se você tem essas métricas na clínica, se você também participa desse processo de venda, a diferença entre os seus tickets e os tickets da pessoa, existe um padrão, cada um tem um processo. A contribuição dessas vendas aí naquela contribuição marginal, na questão do volume total de vendas, na questão do faturamento. Então, tudo isso é muito importante, essas perguntas que você se faça pensando no seu time de vendas, e é importante que você saiba as respostas. Caso você não souber essas respostas, possivelmente você tem alguns problemas nesse processo. E aí que softwares ou mapeamento no levantamento de dados vai te ajudar a construir um melhor plano aí de vendas para sua clínica. Outro ponto importantíssimo durante essa fase de levantamento de dados para que você consiga atingir lá seus resultados intermediários e finais é a parte de treinamento e desenvolvimento da sua equipe de venda, né? Como isso está estruturado? Tem algo voltado para isso? Quais as atividades atuais de treinamento que você tem para a parte comercial, para a parte de vendas da sua equipe, desenvolvimento de habilidades e competências, entender um pouco mais sobre a cultura da empresa, sobre os serviços, sobre o processo, técnicas, comportamento. O que você tem hoje é adequado? Se faça essas perguntas, né? Elas são suficientes e eficazes? Pensa no processo desde a recepção, todo o fluxo. Quais são os problemas atuais que você tem? E aí, se você já fez isso, quais são os problemas que você teve com treinamento, com desenvolvimento? Quando a gente fala sobre treinamentos também, é importante você entender o nível de treinamento, né, na sua clínica. Desde o nível básico, intermediário, avançado, porque você tem pessoas diferentes dentro da sua organização. Mesmo que seja só você e sua secretária, pode ser que vocês tenham um nível e aí a parte comercial ela é diferente. Então tem que tentar equilibrar isso, mas ao mesmo tempo não dá para fazer algo muito simples para quem já tem algo avançado, né? Então o bacana é equalizar. E como é que a gente faz aí, uma dica que a gente pode dar para vocês para investir, né, e treinar as pessoas. Hoje é muito comum, aí, cada vez mais a gente escuta a parte dos coaches, né, mas é interessante você procurar pessoas que conheçam o seu mercado, conheçam a questão das clínicas médicas, porque muito mais do que processo, a habilidade de venda ela é humana, né? É de se colocar no lugar do próximo, de ter empatia, uma boa comunicação. Então, muito disso se trabalha aí quebrando algumas barreiras que as pessoas têm, mas de processos também eu poderia indicar, por exemplo, a Udemy, que é um local onde você consegue cursos online, o próprio Hotmart. No LinkedIn é um contato bacana para você encontrar pessoas
que trabalham com treinamentos de repente específico para o no seu negócio. Por fim, a nossa super dica aí para quem está investindo nessa parte de treinamento, se perguntando como está essa parte aí de treinamento e desenvolvimento de equipe, é sempre que possível, invista em treinamentos presenciais. Claro que existem ótimos treinamentos online, a própria gestão DS trabalha numa metodologia de treinamento do software de forma online, mas geralmente esse tipo de treinamento ele é mais indicado para quando você tem um nível aí inicial, você quer descobrir sobre aquele assunto, quer levantar alguns temas, como esse próprio nosso mini curso, que a nossa ideia é conseguir se conscientizar, né, e fazer com que você tire essas ideias e traga elas para o mundo real, né, tire do papel e leve para a ação. Então, basicamente, sempre que você puder, invista num treinamento presencial, porque essa pessoa ela vai estar junto com o seu time, com você, com a sua secretária, administrador, com todas as pessoas da sua clínica, e é muito mais fácil tanto passar a mensagem e fazer algo com um formato para você, um formato exclusivo. Então essa é a dica que a gente tem para vocês nessa parte de treinamento e desenvolvimento de equipe. Ainda dentro dessa etapa aí de levantamento de dados da sua clínica, da auditoria que você está fazendo, é muito importante que você se pergunte como estão os seus serviços, né? Quais são os seus serviços atuais, quais aqueles que você pode fortalecer, os que você pretende manter e principalmente aqueles que você poderia extinguir que não fariam diferença. Por outro lado, qual que é o carro-chefe, aqueles que são os mais importantes. Se a gente pode incluir algum novo, né, alguma oportunidade de mercado, qual que é a competitividade dos nossos serviços em relação ao nosso concorrente, qual que é a satisfação que os nossos clientes têm com os nossos serviços, existe alguma restrição, alguma dificuldade em relação aos nossos serviços, e aí você precisa entender um pouco mais, basicamente é uma metodologia de analisar o seu mix aí de serviços, né? Existem várias metodologias para se fazer isso, mas basicamente você pode pegar desde a sua marca, de atributo técnico, serviços agregados e condições comerciais, como alguns exemplos, e dar algumas pontuações para você entender a sua situação em relação aos seus concorrentes, em relação ao mercado. Então é muito importante que nessa etapa aí do levantamento de dados, você pergunte aí e entenda como está a situação dos seus serviços na clínica. Ainda nessa fase que você está auditando, levantando dados, um item bem importante a ser analisado é você pensar na sua concorrência. De forma simples, você pode estar pegando aí os 5 principais concorrentes e entendendo quais são as forças e as fraquezas de cada um. Qual que é o melhor benchmark a nível nacional que você tem? O que poderia ser incorporado? Benchmarks a nível internacional, não só da área médica, né? Você pode aí abrir o seu leque, pensar em empresas inovadoras, empresas que estão aí, são disruptivas no mercado, e o que poderia estar sendo incorporado aí à nossa clínica, ao nosso processo. Basicamente, analisar a concorrência é você descobrir o que você está fazendo bem e o que você não está fazendo bem e o que os seus concorrentes fazem bem e quais são as oportunidades que eles estão deixando. E aí você consegue construir uma matriz. Essa matriz, basicamente, é muito simples de fazer. Você poderia dar, hoje, pegando um papelzinho mesmo aí, você pode analisar itens como marketing, atendimento, processo, parte administrativa, financeira e organização, né? Quando eu digo organização, é toda a parte da cultura de empresa. Pega esses itens aí e dá nota de 1 a 5 dentro dos seus concorrentes e também mapeie e pense nos seus números em relação a esses principais concorrentes. Você vai conseguir ter uma ideia aí de qual que é o teu posicionamento, como você está classificado aí em relação aos principais concorrentes de sua clínica. Outro item que você precisa se preocupar e levantar dados, né, dar uma analisada, é sobre a sua estrutura organizacional. Dentro de um plano de vendas, claro que isso não é algo que você vai estar mudando aí todos os anos, mas a estrutura organizacional ela mexe com as pessoas, né, com cargo, com poderes, com privilégios dentro da sua clínica, mas é importante você olhar de vez em quando para ver se vocês estão atingindo seus objetivos, né? Porque se não está sendo atingido o objetivo, provavelmente algum problema tem nessa estrutura. E dentro disso, qual que é a posição que o comercial, as vendas, tem nesse contexto, né? É um departamento, está numa pessoa, é você, sua secretária. Se for só você como estrutura, né, que faz esse papel do vendedor, é quem cuida do processo das vendas também, como a sua área comercial interage com as outras áreas da clínica, com o atendimento, com a consulta, com os procedimentos. Analise também seus materiais de venda, né? O que a gente tem hoje que é adequado, que a gente precisa de mais coisas. Pense em tudo que você tem para mostrar o seu serviço, mostrar a sua clínica, mostrar o seu trabalho, né? É apenas a conversa? É apenas aquele momento durante a consulta com o paciente? A gente tem algum tipo de amostra? Temos recursos audiovisuais para usar no consultório? Algum material impresso para entregar aí para o nosso paciente? Algum tipo de catálogo, de folder, de livro?
alguma forma desse nosso paciente interagir com o nosso material, né, com um tablet, um material instrutivo, enquetes, né, uma dica bem bacana é que pessoas adoram testes, né, inclusive o pessoal está fazendo isso muito no consultório para interagir com o conteúdo durante o tempo de espera. É possível experimentar, a gente tem algum tipo de protótipo, vídeos demonstrativos na nossa sala de espera, ou sejam legendados ou com tablet para usar com fone para poder escutar. O meio digital, como é que as nossas informações, né? A gente tem um site bem feito, lembre que você trabalha com estética, então o seu site precisa ser bonito. Um blog, a gente tem um Instagram, alguns outros recursos digitais. Aqui o pessoal começa a parar, mas a informação basicamente, o conteúdo que você cria, você pode usar para todas as redes, né? Lembrando que, claro, cada uma tem aí uma forma de adequar para o melhor formato, mas as pessoas esperam hoje ver clínicas humanizadas, né? Esperam ver você falando sobre os seus procedimentos, então não é algo difícil. Pense no processo, né? Tanto nos dois formatos, né? Seja no Google, para quando as pessoas querem buscar informação da sua clínica, no Instagram, que é muito bom para relacionamento. Então hoje, se você não está nesses meios, consequentemente, é quase como se você não existisse, né? E uma super dica que a gente tem é tente criar na sua clínica um local de experiência, né? Não coloque material para competir com você dentro do seu consultório. Mostre os seus resultados, mostre a sua organização, o seu trabalho. Não tem problema ser redundante, é melhor você entregar tanto um material físico para o seu paciente, ali um livro, um folheto, e online, do que tu entregar apenas o que o cliente não usa, né? Hoje, por exemplo, na gestão DS, a gente tem um fluxo de acompanhamento online, através de um fluxo de e-mails, que tem vários clientes que utilizam, que adoram, mas ao mesmo tempo tem clínicas que o cliente não tem esse costume de utilizar um e-mail, não tem o costume de utilizar uma rede social, e ele gosta daquele material físico. Então, quanto mais materiais você tiver na sua clínica e dispor para entregar para o seu paciente, consequentemente será o melhor seu resultado. Já chegando no fim aí dos recursos que você precisa mapear, fazer essa auditoria, essa análise, um ponto bem importante aí que às vezes é esquecido dos recursos tecnológicos que você tem aí para conseguir dar vazão no seu plano de vendas, né? Hoje, com o processo, com a velocidade, com a inteligência que o mercado tem, não tem mais como ser só analógico, né? É legal o papelzinho, você pode fazer as anotações, mas para fazer um estudo aí de inteligência, você precisa de uma série de recursos, né? E aí a gente tem uma série de recursos como de geoprocessamento, para você saber onde é que seus pacientes vêm, os principais bairros, cidades, fazer mapa de calor, área específica, né? Então tudo isso você consegue hoje utilizar com esses serviços de Business Intelligence para você conseguir analisar de onde é que seus pacientes conseguem encontrar, a automação de vendas, né? Então sistemas ERP, ferramentas SaaS, por exemplo, como a própria gestão DS ou diversos outros softwares como o Pipedrive, que é um ótimo software para fazer a parte de automação de vendas, o Salesforce é uma outra ferramenta bem bacana. Você também tem à disposição hoje softwares de pesquisa, todos esses levantamentos que a gente está falando, você consegue fazer isso com softwares de pesquisa, pesquisas com seus pacientes também, como o próprio SurveyMonkey, o Google Forms, e também a parte de hardware, né? O que você disponibiliza de recursos físicos para a sua equipe, né? Seja a parte de um iPad, smartphone, os computadores. Lembrando que o material disponibilizado para os seus vendedores ele é proporcional ao desempenho que aquela pessoa vai ter. Então, quanto melhor forem esses materiais, esses recursos, sejam softwares ou hardware, melhor vai ser o desempenho também aí do seu vendedor e da sua equipe.